Olá, agitadores! Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal do Agitaí, onde a comunicação se encontra com a cultura. E hoje a gente veio aqui na Multiconcept para entrevistar um fonoaudiólogo. Vamos lá? Bom, vocês conheceram o espaço, agora vocês vão conhecer o doutor que a gente vai entrevistar, doutor Humberto. Muito obrigada por ceder o seu tempo, espaço e tirar várias dúvidas para a gente. Então, eu queria que você começasse se apresentando, compartilhando sua experiência como fonoaudiólogo, né, e o porquê a comunicação é tão importante na sua vida. Legal, eu que agradeço o pessoal do Agitaí pela oportunidade, né, de poder falar desse assunto tão importante e que muitas vezes é negligenciado por falta de informação. Meu nome é Humberto, tenho 34 anos, eu sempre gosto de falar que eu sou o papai da Lívia e do Caleb, tenho 2 filhos. Sou fonoaudiólogo, clínico hospitalar, hoje atendo hospitais também. Fechei as minhas especialidades hoje, voz, eu sou especialista em voz, atendo disfagia, motricidade orofacial, também mais no âmbito hospitalar. E graças a Deus com o projeto da clínica, hoje nós estamos aí perto de completarmos 1 ano da Clínica Multiconcept, que é esse projeto que a gente tem aqui. A comunicação na minha vida sempre foi essencial e sempre foi teve um grande poder de abrir portas na minha vida. Eu sempre fui muito comunicativo. Só que ser comunicativo não é ter um domínio sobre uma comunicação assertiva, sobre voz, enfim, sobre outros aspectos. E ao longo da minha vida eu fui entendendo isso, até que, confesso que até mais velho, um pouquinho com 27, 28 anos, consegui enxergar na fonoaudiologia uma possibilidade de trabalhar com voz. Quando entrei para a faculdade, me apaixonei pela fonoaudiologia no completo, e hoje sou especialista em voz, mas sou apaixonado por fonoaudiologia em todas as suas áreas. Nossa, bacana. E até uma dúvida, né, que a gente tem, a saúde vocal tem ligação com a saúde auditiva? Na verdade, tem total ligação com a saúde auditiva. É até engraçado, né? Porque quando a gente percebe uma perda auditiva, muitas vezes a gente percebe não somente pelo volume que não escuto, mas pelo volume que falo. As pessoas, como não têm esse retorno tão forte, elas começam a falar cada vez mais alto. E daí acabam procurando o profissional, claro, porque não está ouvindo muito bem, mas segundo, porque as pessoas ao redor começam a perceber. Sempre quando eu atendo alguém que é profissional de voz, a primeira coisa que eu faço são 2 exames, né, que a gente acaba pedindo sempre no início. Uma laringoscopia, para saber como que está essa questão, principalmente da musculatura, da prega vocal desse profissional, e uma audiologia, para saber como que está a audição desse profissional. Por quê? Porque ele está exposto a ruído, se ele é músico, se ele é cantor, ele está exposto a ruído. Ah, mas ele usa o in-ear. Mas o in-ear também é muito importante ser regulado. Porque se ele tem um volume muito alto, você tem uma agressão no teu ouvido e você, por exposição a um tempo específico ali, você acaba tendo algum problema de audição. Então todos os músicos que eu atendo, todos os cantores que eu atendo, profissional de voz em geral, passa por aqui, a primeira coisa que ele faz é uma laringoscopia, para a gente saber como está essa musculatura da laringe, da prega vocal, e vai para uma audiologia ali, vai fazer uma audiometria para mim, para saber como que está a audição em todo o seu contexto, né? Desde a mobilidade da membrana timpânica, na impedanciometria, na logoaudiometria, que é um exame que a gente faz para saber como está a compreensão dele. Então ele fica dentro da cabine audiométrica e eu vou falando com ele por um microfone e basicamente, né, esse volume vai baixando para a gente saber qual que é o limiar de detecção de fala que ele tem. Às vezes ele fala assim, escuto super bem, mas se tiver um barulho em volta, eu não entendo o que fala. Então tem todos esses aspectos aí que acabam tendo grande importância e tem muito, muito a ver, tanto a voz quanto a audição caminham muito juntos. E esses exames, eles são feitos regularmente? Como que funciona? Aí a gente entra num contexto assim principalmente, do negligenciar por não compreender. Veja, se eu sou um jogador de futebol, eu sempre gosto de usar o exemplo de jogador de futebol, porque o Brasil é futebol, gente. O Brasil é futebol. Ele passa por uma série de exames rotineiramente.
Então, todos os dias, o cara, não me senti bem hoje, pô, vai para o exame. Por quê? Porque ele precisa passar por todos esses aspectos para que a condição física dele esteja ok, para ele desempenhar a função. Quando ele ativa uma musculatura para chutar uma bola, esse músculo precisa responder. A nossa maior dificuldade é fazer o profissional da voz entender que ele depende disso. E que isso é músculo e que periodicamente ele precisa fazer. O ideal é, a gente sempre fala isso, né? O ideal é que todo profissional de voz tenha um fonoaudiólogo para dizer que é meu. Meu fonoaudiólogo. Por quê? Porque é uma maneira que ele vai conseguir desempenhar a função dele com uma longevidade vocal, com uma saúde vocal, e vai prevenir todo o processo de inadequação e até mesmo de alguma patologia que ele pode desenvolver a partir do uso contínuo dessa voz. Até a gente estava, né, conversando também off sobre essa questão, né, de todo esse cuidado, mas também a clareza ao se falar, né, que até as aulas que você também dá, né, da questão de comunicação, que é um papel importante. A gente precisa estar bem com a voz, estar bem com a audição, enfim, com vários fatores para que a gente consiga se comunicar, né? O nosso público é bastante gente, né, da área da cultura, então é uma coisa que a gente conversa também entre o pessoal do Agitaí, que não existe só aqui, né? Pra gente vir aqui hoje, existe o pré, as reuniões, como que ia ser, como tudo. Então ali já começa a comunicação, né? Então o quanto é realmente importante a ênfase nessas pessoas, porque também tem a questão de acessibilidade, né? Às vezes as pessoas têm a desinformação, não sabem como ir no SUS, ou, né, plano de saúde, ou ver um especialista particular e acaba negligenciando isso, né? E até uma coisa que eu te perguntar, gente, o canal do YouTube, mas a gente vê as informações desenfreadas, né? Os milagres, né? Saiba mais, faça isso, e cada pessoa é uma pessoa, né? Então, o quanto é impactante para a profissão de vocês, né, a questão das desinformações desenfreadas quanto às informações. As desinformações, as fake news, enfim, seja lá qual o nome que se dê para isso, é muito perigoso. Porque quando a gente fala sobre, seja qualquer processo dentro da área de saúde, a gente está falando do impacto que pode ser irreversível, né? Hoje a gente tem muita informação boa na internet, tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa no digital que funciona muito bem, mas muita coisa precisa ser levada em consideração. Quando a gente fala de um organismo, né, da pessoa em si, e agora vou puxar mais especificamente para a fonoaudiologia, a gente está aí na área de voz, para voz falada e voz cantada, porque são coisas distintas. Quando eu vou para uma voz falada, eu tenho uma ativação muscular específica, um equilíbrio de ressonância específico. Ou seja, o músculo que você vai mexer para falar é diferente do músculo que você vai mexer para cantar, porque existem tensões diferentes nele. A ressonância que você vai usar para falar, ela é diferente da ressonância que você vai para escutar, que você vai usar para cantar. Ou seja, o ar vai passar por lugares distintos. Por exemplo, você tem um cantor que quer ter uma voz com uma impressão mais anasalada, você vai ter uma voz que vai passar mais por aqui. Mas essa voz é interessante para o cara que vai cantar, mas não é interessante para o cara que vai falar. Então, cada organismo vai se comportar de uma maneira. E aonde está o perigo? Entender que existem processos para cada organismo, que tudo precisa ser personalizado. Mas todo treino é igual, mas na pessoa não é igual. Então, para uma pessoa, por exemplo, que tem uma voz que não tem patologia, seja anatomofuncional, enfim, seja por lesão por esforço, uma pessoa que tem nódulo é diferente da pessoa que não tem. Mas o treino é o mesmo. Como assim? Vai fazer vibração de lado. Só que o cara que tem um nódulo vai ter que fazer por um tempo específico, de um jeito específico, ativando um músculo específico. O cara que não tem nódulo vai fazer por outro tempo específico, ativando outro músculo específico. Aí eu te pergunto, você viu um vídeo no YouTube que o cara diz pra você, em 3 dias devolva a tua voz, faz isso aqui, ó. E daí você tem nódulo e não sabe. Aí de repente você faz isso exageradamente, enfim, não tem uma orientação sobre isso. Claro que é um exemplo banal, mas você não tem uma orientação sobre isso, pode lesionar mais ainda. Sim. Né? Daí você causa uma lesão maior, daí você vai, sei lá, para uma cirurgia, se for o caso,
vai para um outro processo mais grave, porque em algum momento você não compreendeu que você é um ser único e precisa de um caminho diferente, distinto disso. A gente teve muito, eu particularmente atendo muito isso. Principalmente a galera mais jovem está muito acessando, né? Tá muito, poxa, tá aqui o curso online, tem que procurar a fonte disso. Qual é o profissional? Esse profissional tem know-how para falar disso? Quem ele atende? Quem é ele? Né? Ah, mas ele tem 20 mil seguidores. A gente sabe que... Dá para comprar seguidor. Então... Isso não quer dizer nada, né? Então, nesse aspecto, é compreender e ir a fundo nessa fonte para ver se isso vai ser aplicável para mim. Porque se não for, eu posso estar, ou no mínimo, Deus queira, que estou gastando dinheiro com algo que não vai ser resolutivo para mim, ou estou gastando dinheiro, não vai me resolver e vai piorar. Né? Nesse aspecto. Remédio, já vi pessoas falando assim, ah, tá, mas eu vi lá no YouTube que tem que tomar tal remédio quando tiver rouco. A automedicação não é um caminho. Né? Tem gente que faz, não, eu tomo, eu uso corticóide porque daí minha garganta fica boa. Poxa, mas o efeito do corticóide tem um outro efeito em cima da tua musculatura que pode ser que não seja resolutivo. Então, poxa, otorrino, fonoaudiólogo, professor de canto é um time só. E eles precisam trabalhar junto. Eu vou para um otorrino, ele vai fazer um exame de imagem, ele vai me dar um diagnóstico, vai prescrever um remédio. A fonoterapia vai me ajudar condicionando o músculo, entendendo o que tipo de trabalho eu preciso, como eu preciso fazer, e o professor de canto vai caminhar junto com isso também, se for o caso de um cantor. Até continuando, né, sobre esse assunto que você diz, né, sobre a exposição de artistas e até mesmo do público, né? Eu trabalho na área da música eletrônica também, e em alguns eventos, né, tanto eu quanto os meus amigos, a gente estava como público, então a gente estava escutando. E várias vezes a gente voltava com dor de ouvido, aquele zumbido, até dor mesmo, assim, sabe? Uhum. E a gente olhava e falava assim, caramba, e a gente não usava protetor auricular, a gente não buscava as informações, aí até que, né, meus amigos também indicavam, vai no fono, vai fazer audiometria, e eu fico imaginando para até mesmo os DJs, né? Tem a questão da caixa de retorno, tem ali o fone de ouvido, né, o barulho excessivo, igual muito público que não entende, às vezes vê o DJ ou o cantor ali e pensa que é só aquilo, mas não, existe o pré também, existe o estúdio, gravação, ensaio, produção, e o quanto isso desgasta, por exemplo, a audição da pessoa. A gente chama de PAIR, perda auditiva por indução de ruído. Então, é muito tempo de exposição, num volume super alto. Então, nos últimos 5 anos, eu não vou lembrar exatamente, então, mas eu sei que tem alguns estudos que nos últimos 5 anos, por exemplo, a gente teve uma crescente muito grande de jovens com perda auditiva considerável adaptando o aparelho auditivo, por conta do fone de ouvido. Tá? Eu já atendi pessoas que vêm aqui, por exemplo, eu dormi com fone de ouvido, o fone estourou lá dentro. Né? Então, tem todos esses aspectos. Quando a gente vai para um ambiente desse, é bem complexo, tá? Porque quando você vai para um ambiente desse, você já sabe que você vai ter muito ruído, que você vai ter muito barulho. Aí você tem as duas coisas bem ligadinhas. O ruído alto, voz alta. Daí você sai rouco e surdo. O combo completo. Você sai rouco e surdo. Né? O que acontece? Nesses ambientes é importante você tentar manter um tom de voz que seja não muito agressivo e manter uma certa distância, principalmente do lugar onde está emanando maior ruído. Tá? Num cenário ideal, protetor auricular. Né? Num cenário real, talvez você não o coloque e você vai querer curtir a sua vida. O que eu diria para você, curta com responsabilidade, porque a exposição a ruídos acima, eu não me lembro agora exatamente, mas se não me engano é 80 dB. Acima disso já é prejudicial demais para o teu ouvido. Agora o profissional, DJ, até um músico que está com o ear direto, precisa controlar os volumes principalmente. Porque o DJ, além do show especificamente, que ele vai precisar fazer o retorno pelo fone, não manjo muito de DJ, manjo mais do pessoal da banda mesmo. Esse volume que ele precisa controlar precisa estar de acordo com o que ele pode suportar.
Fora isso, no fora de cena, quando ele vai preparar tudo isso, ele também está de fone, está na super vibe, né? Que vai subindo o volume, precisa controlar. Porque quando a gente fala de voz, a gente tem a possibilidade de fazer uma cirurgia, por exemplo, de prega vocal, uma raspagem, tirar um nódulo, tirar um pólipo, tirar um edema de Hayek e tal, e ter uma voz rouca, talvez, ou uma voz desequilibrada, mas ter uma voz. A audição não volta. Perdeu a audição, perdeu a audição. Ah, e vou colocar um aparelho auditivo. Não será igual à tua audição normal, tá? E vai ter todo um processo aí de adaptação desse aparelho auditivo, além de um valor bem alto para protetizar, tá? E aí uma depreciação, vamos dizer assim, da tua audição sem retorno. Então, quando a gente fala de audição, a gente está falando de um negócio muito sério. É um dos sentidos. Hã? Essa foi ótima. Você escuta, acontece, né? Você escuta bem. Hã? Não, uma festa, teve um amigo meu que é o DJ do Breaking Beats, e ele usa protetor auricular e tal, e ele veio falar comigo, ele encostou assim no meu ouvido e falou baixinho. E normalmente nas festas, a galera fala berrando com o outro. E aquilo foi a primeira vez que alguém falou comigo daquele jeito, ele só encostou assim e falou baixinho. Tipo, não muito perto, mas falou uma voz calma. E eu escutei o que ele falou, falei, caramba, nunca ninguém, todo mundo chega berrando, né? Tipo, tá me ouvindo? Nossa, o controle pra fazer isso deve ser, eu acredito que deve ser muito difícil. Tem todo, é que nem eu falei, né? Quando a gente fala de voz, de contato, de audição, enfim, você tá num ambiente que vai mudar todo o teu controle emocional. Quando a gente fala de música, a gente tá falando de uma infinidade de possibilidades. Você escuta uma música e fica triste, cara. Você escuta uma música e fica feliz. Você escuta uma música e quer matar alguém. Você entende? Depende do que você escuta. E isso é impacto direto disso. Então, o controle é importante. E como que a gente consegue controle? A partir daquilo que a gente aprende. Se eu tenho informação sobre as coisas, então eu começo a ter controle. Por exemplo, a gente estava super brincando, teve uma semana super difícil, muito trabalho. Semana passada a gente começou a conversar, né? Daí veio todo um aspecto, poxa, então também notei que a minha voz está mais rouca, tá? Tem todo um cansaço. Tá? Daí quando as pessoas começam a entender o processo, liga uma chave. Eu garanto, assim, você não vai sair daqui a mesma pessoa. Vai chegar e falar assim, preciso maneirar nisso, preciso maneirar naquilo, preciso fazer isso, vou dar um Google aqui, vou dar um Google ali, para entender o processo. E a partir desse entender o processo, você vai para um empoderamento disso e vai entender que sou uma profissional da voz, preciso cuidar disso, preciso resolver isso. Entende? Então é por aqui que a gente consegue começar a mudar as coisas. E como as tecnologias têm te auxiliado no seu trabalho? A tecnologia ela tem crescido demais, é muito interessante em vários aspectos, né? Tem um monte de gente que mandou mensagem para mim depois que alguém fez um post no Instagram de um cara cantando com inteligência artificial. Daí o cara dizia, essa é a minha voz normal. Daí o cara cantava tudo desafinado. Daí de repente, e essa é a minha voz com a inteligência artificial, tudo afinado. Se a gente for pensar nisso, gente, o Melodyne tá aí há 1000 anos corrigindo voz de gente no estúdio, né? A gente só mudou o nome para inteligência artificial e colocou isso dentro de um celular, que isso é super normal. Apesar de tudo isso, tem nos ajudado muito na velocidade do diagnóstico, na velocidade do tratamento e nas tecnologias disponíveis que a gente tem para fazer essa abordagem mais efetiva. Otimização de processos, essa é a palavra. Cada vez mais tem sido mais fácil de compreender algumas questões e agir de imediato. Quando a gente fala de fonoaudiologia, a gente está falando, por exemplo, no âmbito hospitalar, de conseguir fazer um exame de deglutição, por exemplo, da pessoa engolir e saber quanto que ela está aspirando, quanto que diz que não está indo para o estômago, está indo para o pulmão, como que está e onde que você vai agir. Né? Eu até deixei aqui separadinho. A gente tem o processo de fotobiomodulação hoje, que apesar de ser uma técnica super antiga, chegou hoje com novas abordagens, com um novo, digamos assim, design, enfim, maneiras de ser aplicado, que é um grande aliado na terapia, seja de fono, físio, terapia ocupacional, enfim, estética, várias outras áreas em que a gente consegue otimizar esse processo. Não só a fotobiomodulação, mas todo um processo de aparato, seja hospitalar ou seja clínico, que vem com essa tecnologia e faz com que a gente otimize o processo. Isso é bom para o paciente,
porque daí a gente consegue ir a fundo e mais rápido, né, nas abordagens. Isto é bom para o profissional, porque daí a gente tem um respaldo científico e também tecnológico para poder trabalhar. Imagine, se a gente voltar 5 anos atrás, aí a gente não teria talvez metade do que a gente tem hoje para poder desenvolver um bom trabalho, né? Aspectos que vão relacionando a multidisciplinaridade, né? Desde do otorrino que faz o exame de imagem, a videolaringoscopia, até o profissional que vai fazer essa leitura do diagnóstico do otorrino, em mídias disponíveis, a velocidade que isso é compartilhado, a velocidade que a gente tem de ter uma discussão multidisciplinar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Então, a tecnologia ajuda muito, inteligência artificial ajuda muito. O meu ponto de vista é que na inteligência artificial a gente precisa tomar cuidado com os aspectos não humanizados, porque é um programa ainda. E um programa ainda não consegue ir a fundo no que diz respeito ao ser humano em si. Eu posso ter um monte de metadados, posso saber tudo, mas quando eu sento para conversar com uma pessoa, ela é muito mais do que números. Então, isso precisa ser ainda dosado, mas sim, é uma ferramenta poderosa para que a gente possa, sim, ter uma performance terapêutica cada vez melhor. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Se inscreva no canal. Muito obrigada, Humberto. Espero que todas as dúvidas tenham sido sanadas por você. Se não, só no Instagram dele, Atazanael. Tamo junto, gente. Valeu de estar aí. Mas o que eu não tô te ouvindo?